Olá, pessoal. Meu nome é Gilene Bortolotti e eu sou bióloga formada pela Uninove. Atualmente, eu estou participando de um projeto, em treinamento técnico, uma bolsa FAPESP, lá no Instituto de Economia Agrícola. E hoje, aqui no nosso Simpósio Internacional de Sustentabilidade e Sociedade, eu apresento a vocês um trabalho realizado aí em conjunto com a bióloga também formada na Uninove, a Keila Carolina Magalhães Marques, e a doutora da ESALQ, na USP, a Ana Paula Branco do Nascimento. Então, o nosso trabalhinho, intitulado de Semidouro, a Praça Pública, contribuição da cooperação entre o setor público e privado para um espaço sustentável. Então, para iniciar, o entendimento dessa importância, da gestão de manutenção, principalmente, de áreas verdes, espaços verdes na área urbana, principalmente em cidades. Primeiramente, na própria nossa legislação, e assim como Marx vetou em 2017, as praças e parques, elas têm o intuito, de isso é através, por meio do poder público, uma forma de cumprir o dever de proporcionar aos moradores, oportunidades de lazer, socialização e bem-estar. Só que o que temos visto ultimamente é que tem a questão dos recursos, que é o que pesa muitas das vezes para uma melhor gestão em esses espaços públicos, no caso, parques e praças. E como isso cada vez mais é escasso por parte do poder público, então, por exemplo, como os autores Laredo, Quint, 2013 e 2017, eles acreditam que parcerias entre o setor público e empresas privadas, colaboração por parte de ONGs e a comunidade local é um meio dos termos de cooperação em conjunto com o poder público, são alternativas para melhorias na gestão desses espaços. Principalmente, e mais a gente pode intensificar a importância, porque isso, mesmo que de forma indireta, ou seja, a gente não tem tão perceptível, ao ver um espaço público no meio da cidade que tem essa área verde, isso influencia na nossa saúde física e mental. Então, diante desse contexto levantado, o objetivo dessa pesquisa, do levantamento de dados, foi analisar, a Praça Victor Civita, porque ela é um exemplo, de comparação da atuação da parceria entre o setor público e privado, e ela viveu dois períodos, dois momentos. Um em que teve essa parceria e o outro que, com o final da cooperação, passou a ser administrada, gerida só pelo poder público. E, além disso, outro ponto que também é interessante e o que influenciou, dentre os parques, a escolha da Victor Civita, porque ela foi uma área revitalizada. Antes, ali, funcionou uma incineradora de lixo. Então, ela era uma área contaminada. Então, na época, com a parceria cooperação entre o setor público e privado, que na época a empresa Abril, que tinha assumido, investiu e revitalizou aquele local, transformando numa área verde para, oferecimento de um espaço de lazer para os moradores em torno de lá. Então, na método de análise, a área de estudo foi a Praça Victor Civita, ela é localizada ali na Rua Sumidouro, número 580, fica lá no bairro de Pinheiros, que é pertencente ao município de São Paulo. Lá ele está próximo às estações de ônibus do terminal de Pinheiros e da linha CPTM metrô, da linha amarela 9, e a linha 4. Coletamos os dados, usamos como base a metodologia de De Angelis et al. De 2004, e o enfoque foi em análise quali e quantitativa dessa infraestrutura e incluímos a percepção dos frequentadores.
usamos, né, como levantamento da parte bibliográfica, consulta em bases científicas, né, como o Google Scholar, os Scopus, entre outros. Então, aqui na coleta de dados, a análise foi, né, realizada a partir de duas fichas. Uma era qualitativa e a outra era quantitativa. Na quantitativa, assinalamos, né, a presença ou não, e a ausência de elementos, equipamentos e estruturas na praça. E na parte qualitativa, a gente avaliou o estado desses equipamentos, né, atribuindo notas, como representado aqui como por exemplo, de 3,5, 4 como ótimo, a nota de 0,5 ficou como péssimo. E aqui na tabelinha à sua esquerda, podemos ver, né, que dos 23 equipamentos e estruturas, montamos, né, contamos a quantidade, e aqui tem representado a coleta realizada por mim em conjunto com aquele em 2016, e depois em 2018 aquela voltou lá e fez o mesmo levantamento e tivemos esse comparativo. Então, intervalo aí de 2 anos, podemos ver aí uma diferença, né, na quantidade dos equipamentos e tá bem diferente aí, principalmente com relação à qualidade. Então, de acordo com essa análise, né, qualitativa, tivemos 36% do total dos equipamentos com nota atribuída ruim, 23 regular e 18 péssimo. E com relação ao conforto aos frequentadores e conservação deles, né? E apenas 14% dessa estrutura foi qualificada como boa e pior ainda, só 9% como ótima. Então, comparando esses dados, né, realizados por mim na época aquela e novamente agora em 2018, 77% das estruturas foram classificadas como ótima lá em 2016. E tinham poucas que estavam em mau estado. E podemos ver que esses dados refletem, né, essa manutenção, a diferença quando houve o rompimento do termo de cooperação em 2015, segundo o Veiga, 2016. Então, a gente viu, enfim, né, o declínio e a qualidade, né, desses equipamentos, e tudo está remetido, né, segundo essa pesquisa, à falta de manutenção e zeladoria. Então, como podemos ver aí na imagem, né, o antes e o depois, então a gente observa aí, né, depredação, pinchação, o abandono, né, da área que antes era utilizada, né, para a horta comunitária. E somando-se a esses dados, incluímos a percepção, né, dos frequentadores. Então, entre essas assertivas, foram atribuídos, né, na opinião dos frequentadores, percentual entre as respostas dividida em que discordam, não concordam e nem discordam, e como concordam. Por exemplo, temos aqui o último item. Praças contribuem para diminuir a poluição do ar? 98% acredita que sim. Aí só 1% discorda e os outros 1% não, nem concorda nem discorda. E na tabela aqui ao lado também, entre os principais itens, né, apontado pelos frequentadores dentro de atividades, infraestrutura, segurança, limpeza, áreas com vegetação, atração de pessoas. Aí, no caso, por exemplo, da infraestrutura, muitos relataram que, referente na infraestrutura, deveria reabrir o museu, tinha que ter uma preocupação com a manutenção, com as tábuas, manutenção de banheiros, as tábuas que são soltas, lixeira, iluminação em bebedouros. Então, aí no gráfico, né, a gente tem representado aí um percentual distribuído entre as principais, né, os principais apontamentos e do lado aí o que mais as pessoas comentaram, né, na entrevista. Inclusive, achei curioso que tem também a questão da opinião, né, que não mudaria nada, ou seja, gosta da praça do jeito que está, teve aí um percentual de uns 4%. Então, concluindo,
Essa pesquisa a gente, como, né, resultado qual e quantitativamente, concluímos que essa mudança, né, da gestão pública e privada para a gestão apenas pública afetou, infelizmente, de forma negativa. Então, após esses 2 anos, houve a diminuição dos equipamentos e bem como a sua qualidade. E no caso, também, através das entrevistas, foi demonstrado uma percepção também positiva em relação à Praça Victor Civil. Ela é percebida pelos seus frequentadores como um lugar bonito, tranquilo e silencioso. Só que, apesar entretanto, né, apesar da praça exercer funções sociais, há um descontentamento com a falta de manutenção e zeladoria, que foi o mais comentado, relatado pelos entrevistados. Então, eles anseiam, né, os frequentadores por mudanças, uma vez que o local ele está se seguindo aí com o aspecto de abandono e cada vez mais vazio. Então, o espaço ele tem potencial, né, para o desenvolvimento de diversas atividades. Ele tem uma distribuição no seu layout, né, que permite uma área lá para cultura, a parte de horta, trabalhar bem, né, atividades relacionadas à educação ambiental, inclusive. E o antigo prédio do incinerador, que antigamente era um museu de sustentabilidade, depois desse rompimento da parceria, ele foi fechado. Então, o pessoal discute, né, a reabertura. E assim como tem um espaço lá, 2 salãozinhos, que atua, né, com oficinas de educação ambiental, eles sugerem ser utilizado também para novos projetos voltados a esse tema. Então é isso, pessoal. Esse foi os resultados, né, obtidos através dessa análise. Espero que tenham gostado. Convido a todos a ler na íntegra, né, o resumo, o paper lá. E, se possível, aí a gente também torce aí para que tenha mais pesquisas assim, a gente faça esse levantamento, se possível, né, chegar a um ponto aí de fazer essa análise em todas as praças e reforçar essa discussão que é importante que haja essa cooperação entre o poder público e privado para que seja viável, né, manter, não só criar, mas principalmente para manter e ter essa conscientização, né, que tem também a responsabilidade do poder público, as empresas e principalmente a população, porque não adianta o governo investir, por exemplo, na limpeza e a população lá, às vezes, infelizmente, uma minoria vai lá e não mantém limpo. Então, tem uma parcela de culpa aí também. Então, é isso. Eu aqui, também em nome das outras autoras, agradecemos aqui a participação no simpósio e até uma próxima oportunidade. Obrigada.